Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença, por estar aqui com a gente nesse espaço, na Arena Tech da Massey Ferguson. Eu queria agradecer também o pessoal que está acompanhando a gente pela página do Facebook. Nós estamos em live na página do Facebook para acompanhar um pouco a palestra e repercutir mais esse tema que a gente preparou para vocês. Nós sabemos do valor da família e nós sabemos que a grande maioria dos produtores rurais tem um negócio muito baseado com a família. Então, a Massey é uma empresa tradicional, uma empresa que sabe da força e do valor da família e da agricultura nacional, e a gente trouxe um colega para falar sobre esse tema para vocês, para a gente saber como que a gente pode ser melhor, né, como que a gente pode fazer a transição com a nova geração e trazer melhores resultados para o nosso negócio agrícola. Então, eu queria convidar o Thiago para seguir com vocês agora no período da tarde. Boa tarde, gente. Bom, uma vez, há um tempo atrás, eu participei de um evento como esse, uma palestra sobre sucessão, sobre governança, e foi tão importante para minha família e para nossa empresa que hoje eu tenho o maior orgulho de estar aqui, podendo compartilhar com vocês e levantar essa bandeira. Eu queria agradecer demais o convite da Massey, de trazer um tema como esse para a gente poder discutir, e dizer que hoje, não sei se vocês sabem, quase 70% do PIB do Brasil vem de empresas familiares, né? Se a gente olhar para o agronegócio, é um setor que é essencialmente de empresas familiares, né? Só que as estatísticas não são tão legais assim. Eu vou mostrar para vocês. Somente 3 em cada 10 empresas familiares sobrevivem da transição do fundador para a segunda geração. Quer dizer, é uma estatística assim, quer dizer que 70% das empresas não sobrevivem a transição do fundador para a segunda geração. E só quem trabalha em empresas familiares sabe o desafio, o tamanho que é, né? A gente mistura muita coisa, a gente mistura muitas emoções, né? Trabalhar em empresa familiar significa trabalhar com o irmão, trabalhar com o pai, com mãe. Significa que quando acaba o trabalho, a gente vai tomar uma cervejinha à noite com quem? Com o pai? Com o chefe? O assunto é a família, é o negócio, né? Então eu vivi muito isso, a gente misturar um pouco os papéis e quando a gente fala de empresas familiares a gente tem que entender isso. Eu queria dar uma boa tarde especial para vocês. Então, toda vez que... Esse aqui é o tiozinho do alface. Eu vou passar um vídeo rapidinho que eu passava toda vez que eu tinha reunião na empresa da minha família. Eu fazia questão de passar esse vídeo. Onde ele fala boa tarde, bom dia, vocês entendam como boa tarde, uma boa tarde especial que eu quero dar para vocês. E quero começar a nossa conversa. O que isso tem a ver com empresa familiar? Eita! Bom dia, meus pezinhos de alface. Como vocês estão viçosos. Eu tenho muito orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês estão cada dia mais melhor. E cada dia eu tenho mais orgulho de vocês. Bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês são minha alegria. Bom dia, meus pezinhos de alface. Vocês são minha alegria. Vocês são minha razão de viver. Eu sou apaixonado por esse vídeo. E eu passava todas as vezes, em reunião comercial, reunião de planejamento, confraternização. Sabe por quê? Porque a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio. A gente nunca pode esquecer de agradecer e de ter orgulho das coisas que fizeram pra gente estar onde a gente está. E muita gente que chega depois não tem ideia do que aconteceu até então. Porque eu falo alface mesmo porque eu sou de Piracicaba, né?
E o tiozinho virou um personagem na nossa empresa, né? E se a gente pegar algumas questões, esse cara começou lá atrás sozinho, com disciplina, só, mas com muita paixão. Empresas familiares têm muita paixão, orgulho, vocês são uma alegria. Então, eu queria dar esse boa tarde especial para vocês, porque nós vamos falar hoje por que algumas empresas familiares crescem e vivem em harmonia e outras não, né? Por que algumas empresas familiares têm conflitos e acabam se despedaçando e fazendo parte daquela estatística e outras conseguem crescer? Então é disso que nós vamos falar hoje com vocês. Eu vou me apresentar. Meu nome é Tiago Salgado e aqui hoje tem 2 Tiagos para falar com vocês. O primeiro Tiago é esse Tiago daqui para cá. Eu sou agrônomo formado na Exalc lá em Piracicaba e durante mais de 20 anos eu trabalhei na empresa da minha família, a Sanavita. Alguém conhece a Sanavita aqui? Alguém já ouviu falar da Sanavita? É uma empresa de alimentos que trabalha com nutrição, colágeno, enfim. Eu tive a chance e a oportunidade e o orgulho de liderar todo um processo de crescimento de empresa, junto com um monte de gente, e eu vou contar um pouco para vocês, e também de ser a pessoa que levantou a bandeira para a gente começar a organizar o que é família, o que é negócio, combinar as coisas, montar um conselho de família. A gente não tinha nada disso. E era muito distante para a gente. Eram coisas que não faziam parte do nosso dia a dia. Então esse foi o primeiro Tiago. Depois de mais de 20 anos, eu saí da empresa, fui para o conselho e montei uma empresa para ajudar outras empresas familiares a passar pelo que nós passamos. Então hoje, há uns 3 anos já, eu convivo com muitas empresas familiares, empresas do agronegócio, empresas do segmento de cosméticos. E não importa, apesar de cada família ter a sua história e de não existir uma receita pronta para a gente fazer, eu percebo que a gente passa pelos mesmos desafios. E que existem boas práticas e algumas ferramentas que, se a gente souber, muda a história da nossa empresa e muda a história da nossa família, né? E é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês, né? Essa aqui é minha mãe, amiga, foi professora, e ela, lá atrás, em 84, ela fundou a Sanavita. E eu lembro, quando eu ia para a empresa, eu era molequinho, da gente fazer as coisas na bacia. Que nem o tiozinho do alface lá, ele indo sozinho, eu lembro muito disso, né? E aí as coisas foram acontecendo. Essa foi a nossa primeira embalagem, essa letrinha aí é da minha tia. Tia que eu tenho o maior orgulho, que está velhinha hoje, mas que eu devo muito, tenho muita gratidão por ela. Aí a minha mãe foi desenvolvendo as coisas, a gente foi crescendo, foi mudando. É mais para ilustrar para vocês o que a gente passou, né? E aí começa a história então. Em 1993, eu escolhi trabalhar na empresa da nossa família. E é uma escolha, né? Você escolhe trabalhar com seus pais e você tem que ser escolhido também, né? As pessoas têm que querer que você trabalhe lá, né? Então, é uma decisão que é muito difícil, né? E aí, em 99, a minha irmã começou a trabalhar na empresa. Eu coloco isso como marco porque ela veio, a gente é muito diferente, ela pôde ajudar bastante, enfim, muita coisa aconteceu. E aí, eu acho que o ponto nosso aqui para encurtar a história é que em 2008, algumas coisas estavam acontecendo na nossa família, na nossa empresa. E como o pessoal diria hoje, ia dar ruim. Não estava muito bom algumas coisas, né? Vou dar um exemplo para vocês, abrindo o coração aqui. Minha mãe queria reformar a casa da praia. Ela ia lá na empresa, pegava o dinheiro e reformava a casa da praia. O irmão que estava trabalhando na empresa achava que estava levando o que não trabalhava na empresa nas costas. O irmão que estava fora da empresa achava que quem estava dentro estava levando vantagem. Ia comprar um carro para um filho, o outro filho torcia o nariz. Almoço de domingo era um desafio, porque eu não tenho vergonha de dizer. Eu lembro de uma vez que
Deixamos o prato na mesa e um de nós saiu batendo a porta, bravo, porque no almoço de domingo de família, a gente estava discutindo coisas de negócio, de empresa. A gente mistura isso e não é por mal, né? E aí, era uma terça-feira, em 2008, lá em Piracicaba, a gente joga um futebolzinho de terça-feira à noite e tem o terceiro tempo, depois que é um chopinho, né? Um amigo meu falou assim: Tiago, você já ouviu falar em governança corporativa? E eu nunca tinha ouvido falar, era um termo muito distante da minha realidade, né? Empresa pequena, familiar. E ele falou a seguinte frase para mim: se eu tivesse ouvido isso antes, a história da minha família e da minha empresa seria diferente. Aquilo deu um estalo para mim. E no mesmo dia eu fui olhar tudo sobre governança. E comecei a ver que algumas empresas se organizavam, evitavam conflitos, organizavam a empresa, a família, deixavam claras as coisas. Eu falei: é disso que eu preciso. E aí eu cheguei para minha família para falar: gente, precisamos fazer governança. E eu sou meio pilhado, né? Aí eu tive um aprendizado que eu vou compartilhar com vocês. Às vezes a gente está pensando uma série de coisas e a gente acha que a outra pessoa está enxergando a mesma coisa que a gente, mas não está. Eu tinha lido tudo sobre governança, eu tinha olhado tudo, e minha mãe e minha irmã, elas não sabiam do que eu estava falando. E quando você não sabe do que se trata, você se defende. Então, aqui vai uma primeira dica: nós temos que envolver as pessoas e levantar o nível da conversa e colocar todo mundo no mesmo nível de conversa, para que a gente possa discutir abertamente como uma família inteligente, né? E aí eu falei para elas assim: gente, tem um curso no IBGC, esse curso aqui, Governança Corporativa em Empresas Familiares, e eu quero que a gente vá junto nesse curso. Eles falaram assim para mim: nossa, que caro, vai você? Depois você conta para nós. Falaram para mim. Eu falei: não, nós vamos junto no curso, porque às vezes eu falava uma coisa, vinha alguém de fora, falava a mesma coisa e o impacto era diferente. Vocês não viram a expressão santo de casa não faz milagre? Né? E é muito verdade quando trata de filho e tudo. Às vezes vem um cara de fora, fala a mesma coisa que você falou, faz, e o impacto é outro. Aí eu consegui convencer e nós fomos para São Paulo fazer o curso, né? E quando nós fomos no curso, eu lembro do olho da minha mãe na hora que ela viu. A gente ouviu histórias de empresas que se despedaçaram, que os irmãos não se conversavam mais, pai que não conversa com o filho, brigas de advogados ganhando rios de dinheiro, e vimos histórias de empresas que estavam na sua quarta geração, crescendo o negócio, harmonia de família, desenvolvendo herdeiros e sucessores. E por que algumas crescem e vivem em harmonia e outras não? E aí a minha mãe entendeu aquilo e falou: eu quero implementar tudo isso. E aí a gente começou a nossa história, e é disso que eu quero conversar com vocês hoje. Não tenho aqui a pretensão de falar o que é certo e o que é errado, mas eu posso navegar por algumas partes que foram essenciais na história da minha família e que eu tenho visto na maioria das famílias que eu trabalho hoje, né? Todos nós passamos pelos mesmos desafios. Aí, só pra gente, a empresa foi crescendo, hoje nós temos uma marca nacional com mais de 100 produtos, a gente construiu fábrica, centro de distribuição, isso aqui é legal colocar, a gente começou a desenvolver novos negócios que não tinham quando a minha mãe era fundadora. Então nós começamos a fabricar para a Eurofarma, Momenta, são multinacionais farmacêuticas que só fecharam o contrato com a gente porque a gente tinha passado por essa profissionalização de gestão de governança. E profissionalizar a gestão não significa tirar a família. Eu fico louco quando alguém vem falar que tem que profissionalizar e tirar a família. Pô, chegamos até aqui, até agora, fazendo um trabalho, e você vai falar que não é profissional? Né? Então, profissionalizar significa colocar as pessoas certas, nos lugares certos, com as competências certas, independente se é da família ou não. Né? E a hora que você tem governança, que você separa o que é família e o que é negócio, porque eu tenho visitado muitas empresas do agro, e não é certo ou errado, mas é o que é. A gente mistura muito o que é pessoal do que é familiar, gastos pessoais com gastos da empresa, orçamento da família com orçamento da empresa, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente nunca teria fechado esses negócios se a gente não tivesse organizado a família e a empresa, né? Então, governança gera muito valor para a empresa e para a família.
Aí eu fiquei lá durante todos esses anos, mas coincidentemente ou não, a partir de 2008, que a gente começou esse trabalho, a gente começou a crescer muito. E eu fiquei na empresa até o final de 2016. E eu brinco, vejam, que teve anos que a gente mais que dobrou de tamanho, né? E eu brinco, e eu falava isso para os nossos... A gente tinha mais de 250 pessoas trabalhando na empresa. Eu brinco que a cada ano que a gente passava, a gente mergulhava num aquário diferente. E nesse novo aquário, os peixes eram outros, a comida era outra, a água era outra. E que se o Tiago ou a empresa desse aquário aqui fosse nadar do mesmo jeito nesse aquário aqui, a gente está fora do mercado. A gente toma uma mordida na cabeça de um peixe que a gente não está olhando. Então a mensagem que eu passava para eles e quero passar para vocês é que o Tiago desse aquário aqui tinha que se desenvolver para nadar nesse aquário aqui. Que a minha equipe, ou no caso lá meus irmãos, ou os meus gerentes, eles tinham que ser outras pessoas, outros profissionais aqui, mesmo DNA, mesmos valores, mesmo caráter, mas habilidades diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, o Tiago estava falando de exportação, sistema, o departamento pessoal já não era departamento pessoal, era um RH. A gente tinha que fazer projetos para farmacêuticas. Aqui não tinha que lidar com nada disso. Aqui a gente trouxe pessoas de fora. Se não tivéssemos trazido pessoas com competências importantes e com a humildade a gente trazer pessoas diferentes da gente, não teríamos crescido. E aí fica uma dica para vocês, porque eu vejo muitos fundadores ou muitas empresas familiares que têm receio de contratar pessoas que são melhores que elas, né? E eu sempre acreditei e sempre fiz isso, que o segredo de crescer é você se cercar de pessoas melhores que você. E isso é a verdadeira função de um líder. E que você pegue ainda e desenvolve essas pessoas e dá todas as condições para elas fazerem o melhor, né? Então eu vivi muito isso. Um exemplo bobo, a gente aqui trouxe uma pessoa que é uma querida, a Ellen, e ela transformou uma área de tirar pedidos, uma área de compras, num departamento de suprimentos. Que se ela não tivesse feito o que ela fez, a gente não conseguiria ter crescido, né? Então são coisas que a gente aprendeu, né? Então a gente tem que mudar e não pode ter medo de mudar para poder viver esse novo contexto. Então, agora a gente começa o nosso papo, né? De por que algumas empresas crescem e vivem em harmonia e outras não. Nessa experiência minha que eu vivi na pele e agora conversando com outras famílias, eu cheguei à conclusão que tem 3 pontos essenciais que uma empresa familiar tem que olhar para poder ter sucesso nesse novo contexto. Governança, e nós vamos falar bastante de governança aqui hoje, significa basicamente como é que a gente organiza as coisas, como é que a gente combina as regras, como é que a gente define os papéis das pessoas de forma clara e verdadeira, quais são os desejos da nossa família. Tudo isso tem a ver com governança. Diretriz estratégica, a gente poderia conversar bastante aqui, mas basicamente é isso. Onde nós estamos, para onde nós vamos ou queremos ir e como é que a gente chega lá. Se você não deixa claro para os seus filhos, para a sua equipe, para onde você está indo, você líder, fundador, como é que você espera que as pessoas possam ir com vocês? Então, às vezes eu sinto que em muitas empresas isso está na cabeça só de uma pessoa, e está todo mundo olhando a mesma coisa e enxergando diferente. Se a gente numa empresa familiar, uma família empresária, não estiver claro para todos para onde a gente vai, fica muito difícil chegar lá. E por último, muito importante também é como é que a gente organiza pessoas, processos e números para atingir o que nós planejamos de acordo com os desejos da família e dos sócios. Esses são os 3 pilares que eu acho que são importantes e a gente vai falar um pouquinho agora então de governança. Eu poderia trazer aqui uma definição clássica de governança, mas eu prefiro falar que governança é combinar as regras do jogo. E aí eu faço um parênteses, porque famílias não se comunicam muito. A
a gente às vezes não fala olhando no olho o que realmente a gente está sentindo. E a pior coisa que pode acontecer numa empresa familiar, ou numa empresa com a sua equipe, é não estar claro para todo mundo o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente deseja. Né? A gente às vezes interpreta o que o outro está pensando, ao invés de perguntar. Então, governança significa combinar as regras do jogo, definir claramente os papéis. Quem é acionista, quem é herdeiro, quem é executivo, o que eu espero de você e o que eu vou cobrar de você. Isso tem que ficar claro. E às vezes, numa empresa familiar, a gente foge dessa conversa com medo de gerar conflito. Conflito entre os irmãos, conflito entre pai e filho. A gente foge um pouco dessa conversa, né? Enfim, e um outro ponto importante é criar fóruns adequados. Para conversar do negócio, a gente vai marcar uma reunião e vai conversar do negócio. No almoço de domingo, nós vamos brincar com os netos. Nós não vamos falar de negócio aqui. E se a gente tiver alguma coisa para falar, nós vamos marcar, vamos discutir, e as nossas ideias podem brigar. A gente não. As ideias brigam, as pessoas não. Quando a gente começa a criar esse mantra, que tem que ser repetido várias vezes, você possibilita que as pessoas tenham ideias diferentes para um objetivo comum. E é lindo ter ideias diferentes, desde que seja com respeito, construtiva e querendo realmente ir para o mesmo lugar. Então, governança é isso. E como é que a gente faz, então? Por onde a gente começa com governança? Eu aprendi que governança começa criando o desejo das pessoas em começar a fazer. Porque isso tudo dá trabalho. Falar que a gente vai começar a organizar as coisas agora significa dizer que nós vamos começar a conversar de coisas que vão gerar incômodos. Vai mexer com poder, vai mexer com papéis, com egos, né? E aí eu quero perguntar para vocês, como é que a gente cria o desejo em alguém? Alguém me ajuda? Como é que a gente cria o desejo em alguém para fazer alguma coisa? Quem pode me ajudar? Não tem certo e errado, hein? Alguém risca? Como é que você quer criar o desejo para alguém fazer alguma coisa? O que você tem que fazer? Isso vale para a vida, hein? Não entendi. Não, você pode apresentar, mas como é que você vai incentivar? Perfeito? Mas para eu incentivar, como é que eu incentivo alguém a fazer isso? Qual que é a base para eu incentivar? Para fazer o cara estar aqui, estar confortável assim, eu quero dar um passo para cá. Oportunidade. Dá uma oportunidade. Então assim, mas para o cara querer se mexer com oportunidade, ele precisa sentir alguma coisa, né? Entusiasmar, eu preciso ter um motivo para poder gerar essa ação. E eu aprendi que só tem duas formas de fazer isso no ser humano. Isso vale para a gente na família, para marido, mulher, namorado. É um aprendizado que eu tive, que só tem dois jeitos de você fazer, incentivar alguém a querer mudar ou fazer alguma coisa. E isso minha mãe falava quando eu era pequeno, ou é pelo amor ou pela dor. Vocês já escutaram isso? Hoje eu falo, nossa, minha mãe era uma sábia, né? E eu não dava valor para isso. Você tem que mostrar para as pessoas o que elas vão ganhar se elas fizerem isso. Isso vale na empresa, isso vale na equipe, o que a gente ganha se fizer isso. Tem que mostrar, põe uma tela na cabeça dela e mostra para ela visualizar que se a gente fizer, isso tudo de legal vai acontecer. Aí ela vai querer fazer. E a outra forma, que foi a forma da minha família, é o contrário. Mostra para ela a tragédia que vai acontecer, a dor que nós vamos sentir. Mas filme triste mesmo. Se a gente não fizer isso, sabe? Pega a ferida, taca um sal em cima e aperta. Nossa, que trágico, né? Mas é isso. E com a minha mãe, quando ela foi naquele evento comigo e com a minha irmã, e ela viu a história de uma mãe que estava lá no palco, começou a chorar, falando o que aconteceu com a família dela, porque não fizeram isso. A minha mãe olhou no meu olho e eu vi no olho dela, ela falou, entendi, quero fazer isso, pronto. Porque se as pessoas não querem fazer, você pode trazer o expert do mundo que você quiser para fazer isso aqui, você não vai conseguir. Para as pessoas começarem a fazer, todo mundo tem que falar assim, vai ser difícil, nós vamos ter conversas difíceis, não vai ser fácil fazer, mas vai ser tão legal e nós vamos evitar tanta coisa que a gente quer fazer. Aí as pessoas dão um passo para frente.
senão não dão. E se alguém ficar de fora disso, essa pessoa sabota. Né? Então tem que envolver todo mundo nesse processo de governança. E governança, o que a gente ganha com governança, com esse processo todo? A gente preserva a família, preserva o negócio, evita conflito, aumenta resultado. Governança dá lucro, porque se foca no que tem que focar, organiza as coisas. Confiança gera resultado, né? Melhora a gestão, fala de sucessão, longevidade. Então governança gera muita coisa. Aí, eu acho que esse é um ponto legal. Quando você faz e encara esse trabalho, você minimiza o conflito entre os envolvidos. Pode até gerar um certo conflito, mas você consegue diminuir isso, né? Alinha o interesse entre as partes. Você começa a trazer todo mundo para o mesmo interesse. E você aperfeiçoa como é que toma decisões. Acho que esse é um ponto importante, né? E aí, acho que um grande aprendizado que eu posso compartilhar com vocês. Lá em casa, meu pai tem 79 anos. Eu tenho 45, eu tenho uma irmã de 34. Bom, gente, nós vamos, nesse momento então, a gente vai, para quem está nos acompanhando pela live no Facebook, a gente vai interromper agora, mas depois vocês vão ter acesso ao conteúdo integral desse bate-papo nosso, dessa apresentação, que vai estar lá nas redes sociais da Massa. Eu agradeço muito a todos, espero estar em contato com vocês em futuros bate-papos, tá? Um abraço para todo mundo. E aqui a gente continua, obrigado gente, aqui a gente continua, né? Vocês acham que meu pai de 79 anos, eu de 45 e minha irmã de 34, a gente tem os mesmos interesses? Sim ou não? Se eu chegar com meu pai e falar assim, pai, estou com uma ideia muito legal aqui, quero investir um negócio aqui, mas é para daqui 30 anos. Você vai olhar na minha cara, você está de brincadeira comigo, né? Então, como é que a gente discute isso? Quando a gente vai tomar uma decisão se vai vender alguma coisa ou não, se a gente vai comprar uma máquina ou não, se a gente vai aumentar a área de plantio ou não. Como é que nós decidimos isso numa família empresária? Se a gente não conversa sobre isso, a gente dá margem para ter muito conflito. E é o que mais acontece, infelizmente, nas empresas familiares. Eu vou trazer um vídeo para vocês que eu vi, nem estava na apresentação, mas eu quis trazer. Eu recebi pelo WhatsApp, mas que tem muito a ver aqui. Ele é meio chocante assim, mas até que nem tanto. Mas é o que eu vejo acontecer nas empresas familiares, que muitas vezes gastam uma energia e um tempo enorme brigando entre si, brigando por coisas que tiram o valor da empresa, ao invés de estar todo mundo junto, brigando com o mercado, brigando com o concorrente, trazendo novas coisas. A gente está gastando coisas aqui, brigando por ego, interesse, poder. Então, na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, eu vou levar esse vídeo lá. Espero que vocês gostem. E aí, estamos brigando. E o mercado passando. E nós estamos brigando. E aí, estamos brigando. Tá? Gastando tempo, energia. Poderíamos estar gastando em outra coisa, hein? E a hora que você percebe, o mercado engoliu você. A hora que você percebe, você gastou tanto tempo discutindo coisas que não têm importância, e você não tem mais chance de fazer o que você deveria fazer, que é estar junto. Porque a gente, quando a gente fica junto, a gente é muito mais forte, né? Então, essas conversas a gente tem que ter com a família, né? E uma das coisas mais importantes para uma família estar junto, eu não sei se vocês já viram isso aqui, esse aqui é o modelo dos 3 círculos, que um americano, John Davis, fez, eu tive com ele, e foi uma das coisas mais importantes da minha família. É numa conversa clara, vocês estabelecerem, separarem o que é família, o que é propriedade e o que é negócio. Depois, quem quiser conversar mais, eu fico super à disposição. Mas a questão é, vamos definir claramente os papéis. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu pai, ele é o sócio, ele é proprietário da empresa.
Hoje a nossa empresa tem uma holding que tem fazendas, a gente planta café no sul de Minas, nós temos uma indústria, que é a Sanavita, e nós temos uma empresa de investimentos imobiliários. Então é uma holding que trabalha com 3 empresas. Cada empresa tem sua gestão e a nossa holding trabalha como uma família empresária. Depois a gente pode conversar mais disso. O meu pai, ele é sócio, ele é o número 2. Ele é sócio e é da família, então ele aqui, ele é o número 4, certo? Estão comigo? A minha irmã, a Fernanda, que é a irmã do meio, hoje ela é diretora da Sanavita. Então, ela é da família e ela é executiva, mas ela não é sócia, ela é herdeira. Estamos juntos? Então, ela é número 6, né? A Ellen, que eu comentei aqui, que é diretora de suprimentos, ela não é da família e não é sócia, ela é executiva. Então, quando você começa a definir os papéis, executivo tem o quê? Tem salário e tem bônus, se tiver resultado. Isso aqui é acordado. Se você entregar 70 sacas por hectare, gastar no mínimo isso, tiver isso, você vai ter um bônus de tanto. Isso é combinado antes. Família tem o quê? Amor. No nosso caso só. Mas tem mesada? Não. Eu tenho uma irmã mais nova, que é a Amanda, que ela é executiva do Santander. Ela tem bônus? Tem. Do Santander. Se ela tiver resultado no Santander, que é acordado. Então, lá nós decidimos que nós não temos retirada para quem não trabalha no negócio. Mas os sócios têm o quê? Dividendos. Então, eles sabem que se a gente tiver o resultado que foi aprovado, eles vão ter dividendos. E esses dividendos são deles. E se eles quiserem pegar esses dividendos e dar um pouquinho para os filhos, é super bem-vindo. A gente, inclusive, incentiva isso, né? Desde que seja igual para os 3. Isso foi acordado. Não tem que brigar, eu não preciso falar. Minha irmã sabe, minha irmã está morando em Barcelona e sabe que está tudo certo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas tivemos que conversar. Porque eu, quando estava aqui, como diretor, eu era o CEO da empresa, eu confesso, eu achava que eu tinha que ter mais. Porque eu me sentia, eu fiquei 20 anos, eu que fiz esses papos, sabe? Eu que fiz, minha irmã nunca trabalhou, eu preciso... Cara, você recebeu o salário. Foi combinado. Então, quando você começa a combinar, mesmo que saia biquinho, que você fique mais tristinho, depois você está junto. O duro é quando você não combina, quando você não conversa, quando você não tem a responsabilidade de falar sobre isso. Então, não vamos ter tempo para falar de mais coisa disso, mas definir os papéis, olhar no olho, escutar as pessoas que estão falando e você combinar como são as coisas, permite que a família seja família e que a empresa seja empresa. Mesmo que tenha família trabalhando na empresa, que é muito legal. Tem membros da família que são gigantes. Como é que você perde um cara desse? Não pode perder. E dentro da empresa, esse cara tem que ter as mesmas condições de outros executivos que não são da família. Em algumas empresas não tem sucessor. O sucessor foi ser médico, foi ser advogado. E está tudo certo, meu Deus. Está tudo certo. Desde que você tenha uma pessoa que tenha competência aqui, que pode não ser da família. Então tudo isso são coisas que tem que ser conversadas. Está claro isso para vocês ou não? Isso, eu tenho visto muito isso acontecer. Então, eu gosto de dizer que durante um certo tempo, eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu trabalhava numa empresa familiar. Porque empresa familiar, às vezes assim, tipo, tá lá porque você é filho, né? Filho do dono. Quem já escutou isso aí? Filho do dono. Quer dizer que eu só estou lá porque eu sou filho do dono. É péssimo, né? Demorei para eu me acertar com isso, né? E aí eu aprendi que se você não der valor para você, ninguém dá. Né? Então fica a dica aí pra gente que está vindo, né? É uma coisa assim. Depois, hoje, eu tenho o maior orgulho de falar que eu faço parte de uma empresa de controle familiar. E não mais de uma empresa familiar. É uma empresa de controle familiar. Né? Isso muda muita coisa. E aí nessa brincadeira, eu estou falando que acionista é acionista, não é dono. Herdeiro é herdeiro. Ele tem direitos, mas também tem deveres. A gente fala muito dos nossos direitos, mas não conversa muito dos deveres, né?
Eu acho engraçado isso. Então a gente tem que conversar. E executivo é executivo, seja da família ou não, né? Eu falei isso para vocês, né? Vocês concordam comigo que às vezes santo de casa não faz milagre? Que às vezes a gente não escuta um pouco, né? Quando eu fui naquele curso que eu falei para vocês, com a minha mãe e com a minha irmã, tinha um cara aqui falando, e eu olhei pro cara e falei, esse cara é diferente, esse cara é especial. E aí eu fiz uma coisa que eu recomendo, que eu cheguei para ele e falei assim, o cara tinha sido presidente da Goodyear. Eu falei, nossa, como que eu vou conversar com esse homem? Minha empresa aqui é pequenininha, eu vou conversar com o presidente da Goodyear? Vou. A gente não tem que ter esse pensamento. Se não der certo, você não conversa. Aí eu fui no coffee break e falei assim, Josmar, parabéns pela apresentação. A gente tem uma empresinha pequena, mas uma marca que pode ser muito forte. E a empresa era super pequena. E eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. A gente não tem coragem de falar isso às vezes. E eu tenho a convicção que você não faz nada sozinho. E esse cara, eu achei que ele nem vinha conversar comigo. E ele veio tomar um café com a gente. Veio por um valor que nem era, não podia pagar. Mas ele aceitou o projeto. E depois, esse cara pegou vários outros projetos por indicação e pelo case que ele fez com a gente. Porque como eu estou fazendo aqui agora, eu falei dele em outros lugares. Hoje eu estou fazendo o que ele fez para mim para outras empresas. Mas para você ver como as coisas acontecem. E esse cara foi decisivo, porque eu acho que a gente nunca teria conseguido, como família, chegar onde chegamos, já sem alguém de fora ajudando. Alguém que não está envolvido, alguém que não está olhando a parte, está olhando o todo, alguém que tem interesses independentes, né? Com ele já foi difícil, porque nunca é fácil. Então eu acredito que ter alguém de fora para ajudar é muito importante, né? E aí, às vezes acontece isso com a gente. A gente está tanto no dia a dia fazendo as coisas, né? E que às vezes alguém de fora tem que chegar para a gente e falar assim, cara, por que você não faz assim? Né? Com a família, com o negócio, né? Então, são coisas que a gente aprende que são importantes. E aqui eu trago para vocês qual que é o papel de um conselho. E conselho não é coisa de grande empresa. Eu achava que essas coisas eram de bolsa de valores. Conselho, se eu contar para vocês como a gente começou, vocês vão dar risada. Nós montamos junto com o Josmar um comitê. Esse comitê era eu, a minha irmã, 2 funcionários da empresa e o Josmar. E a gente começou todo mês, com a ajuda dele, a organizar uma conversa, a começar a olhar alguns números, a criar números que a gente não tinha. Porque hoje eu visito muitas empresas que não têm um orçamento, não tem o que ela pretende fazer. A gente vai matando um leão por dia. E quando você começa a trabalhar para onde você quer ir e colocar esforço, quando você começa a medir, o desempenho aumenta. Então hoje eu tenho feito muito isso porque, por incrível que pareça, as empresas não têm. Se eu perguntar, quanto você pretende faturar esse ano? Como são os seus centros de custo? Você vai gastar quanto no quê? Como é que nós vamos medir se foi bom ou não? Não temos as coisas ainda, né? Então nós começamos a fazer esse comitê, começou a desenvolver, e a gente foi crescendo. Hoje a empresa tem um conselho consultivo com 2 conselheiros independentes que são muito importantes. E aí o papel desse conselho para a gente, e que serve para todo mundo, pode ser às vezes você pegar uma pessoa de fora que tem os mesmos valores que o da sua família, e como experiência, é uma pessoa que faz um papel de mentoria, de conselho, de consultoria, e você vai arrumando. O papel de um conselho primeiro, tem uma visão independente. Não vem aqui defender o interesse do filho ou do pai, né? Uma visão de fora para dentro, o impacto nas pessoas é diferente. E para mim foi importante também porque ele trouxe uma rede de contatos e me colocou em lugares que eu nunca teria ido se não fosse por ele, né? Hoje a gente vem discutindo lá em casa a questão de sucessão, nós vamos falar disso agora, né? Planejamento do patrimônio é um tema importante, a gente está fazendo isso na nossa família. Discussão e elaboração de um acordo societário, que só é possível depois que a gente passou pelas etapas que a gente passou. E discussão de questões jurídicas que estejam alinhadas aos nossos interesses, né? Então o tema nosso agora, nessa segunda etapa, vou pegar uma aguinha aqui.
Está arriscado a palavra sucessão ali. Vocês perceberam? Eu odeio esse termo sucessão. Ele é muito mal colocado. A gente não deveria falar de sucessão. A gente deveria falar de continuidade, de parceria e não de substituição. Porque se você falar, eu converso muito com o fundador, né? É um termo que o fundador odeia. Sabe por quê? Porque sucessão, do jeito que é colocado, ele é colocado como se fosse o fim, né? O fim da vida de alguém. Opa. Depois eu passo lá. Parece assim que acabou, você não tem mais valor, né? E sucessão não é isso. Sucessão é um processo de continuidade que a gente tem que fazer. E aqui eu trago para vocês uma coisa, é óbvia, mas que a gente não para perceber. Obrigado, gente. A gente não para pensar. Existem dois tipos de sucessão. A consciente e programada, que é a que eu recomendo fortemente para todos nós, e a sucessão inconsciente não programada, e que acontece a todo momento. Vocês vão ver um case aqui que eu vou passar para vocês. Nossa vida é uma casquinha de ovo. Nós estamos aqui hoje, amanhã ninguém sabe o que está acontecendo. E é muito mais inteligente a gente conversar enquanto está todo mundo bem, está todo mundo aqui, ninguém brigou, ninguém está doente, do que ter que tomar decisão numa hora que nós estamos emocionalmente abalados, ou com a perda de alguém, ou com algum conflito que já não permita ter diálogos mais. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Então, famílias inteligentes conversam sobre isso. Como é que a gente junto vai se programar? E o papel de um fundador, líder, é se preocupar com o legado que ele vai deixar. Ele quer deixar um legado de uma família empresária ou uma guerra de egos e conflitos, né? Eu vou acelerar aqui, porque se você estudar empresas familiares, eu fui fazer imensos cursos, pesquisas, a gente sabe que a falta de um plano de sucessão é um dos principais motivos para aquela estatística lá. Você lembra da estatística? Só 30% das empresas sobrevivem à transição. Essa aqui é uma das causas. Ter um plano eficiente é super importante. Todo mundo sabe disso, sim ou não? Só que então por que a gente não faz? Quem ajuda? Por que a gente não faz isso? Quem arrisca? Ego. Eu vou perder meu poder. Quando não tiver mais aqui, vocês resolvem, vá? Eu já escutei isso, hein? Só que não, vocês vai ficar para vocês resolvem depois. Não. Não é inteligente. Líderes verdadeiros, fundadores inteligentes não deixam para depois. Protagonizam agora. Por que eu vou pagar imposto que eu não preciso da minha propriedade? Por que eu vou gastar rios de dinheiro com um advogado? Se eu posso conversar e combinar tudo de forma inteligente. Ou eu monto uma holding, separo as coisas, doação com usufruto, seja lá o que vocês quiserem. Mas por que a gente não conversa? Esse é um ponto. Ego, poder, o que mais? Alguém arrisca? Por que a gente não fala de sucessão? Falta de planejamento? Talvez a gente esteja tão preocupado com outras coisas que nós não temos tempo também para pensar sobre isso. Não é importante, né? Às vezes, né? Então a gente não para fazer isso. Mas quando você olha os números e olha as empresas que fizeram e as empresas que não fizeram, você vê como é importante fazer isso, né? Então, tem vários motivos, né? Outro fato que eu acho que também é uma razão, é porque as pessoas não querem mexer em assuntos que vão gerar problema. Isso aqui vai gerar um problema que, né? Vocês já viram isso acontecer? Medo. Porque você vai falar com... Você não sabe, cada filho vai... Medo, poder, o que vai acontecer... Escolhas. E às vezes o pai, o fundador, fica num papel de fundador e pai e não quer atrapalhar os filhos. Não é fácil. Então às vezes as pessoas evitam de falar disso. Mas é a pior coisa que a gente pode fazer, eu garanto para vocês, né? Então a gente falou isso, né? Um conceito de sucessão é muito equivocado. Dá a entender que sucessão é o fim da vida do fundador. Agora você não vale mais nada. Você não serve mais. E aí a pessoa se sente horrível.
E não é verdade, porque o papel do fundador, do cara que começou, é um papel importantíssimo. E esse cara, as pessoas que estão chegando têm que aprender, respeitar, valorizar. Mas ao mesmo tempo, esse cara tem que se abrir para novas ideias, tem que desenvolver as pessoas que estão chegando, tem que delegar algumas coisas. Porque esse é um grande desafio que eu vejo nas empresas hoje, né? Mas que a gente consegue vencer. Quando a gente fala de continuidade, e tem que ficar claro para vocês, envolve conversas difíceis, vai ter conversas difíceis. Temas delicados, temperados com conflitos, sentimentos, ressentimentos e uma panela de muitas emoções pela frente. Garanto que vai ter. Mas garanto que depois que a gente encara fazer isso de uma forma verdadeira, o peso que sai das costas e o que a empresa sente. E detalhe, os funcionários que não são da família percebem quando uma família faz isso. Porque a pior coisa que tem é se trabalhar numa empresa que os donos não se entendem, que tomam decisões de acordo com brigas. As pessoas não ficam em empresas assim. Eu não ficaria na empresa da minha família se não tivéssemos feito coisas assim, né? Então a gente já falou disso. Então eu gosto muito dessa frase. Famílias inteligentes são protagonistas. Elas criam o futuro que elas desejam. Elas desenham isso juntas. Eu acredito nisso. Eu vou passar nós vamos falar agora de fundadores e sucessores, né? O que eu quero fazer? Eu quero trazer dicas para alguns fundadores e dicas para sucessores, baseado no que eu tenho visto, na minha experiência. Não é certo ou errado e não é uma receita. E o que eu quero com isso? Que cada um de vocês pegue isso, olhe para a sua realidade e veja o que faz sentido e o que não faz. Mas isso é o que eu tenho visto, que tem ajudado bastante. E eu quero passar um vídeo para vocês agora, que se eu chorar aqui, vocês me relevem, porque eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo. Esse vídeo, ele é do Adilson e do Olavo. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo, é uma propaganda da Ford Ranger. Alguém já viu esse vídeo? Você já viu? E eu trago ele porque eu participei dos bastidores desse vídeo. Eu conheço o Olavo e o Adilson, eles fazem parte da Academia Rural, que é um projeto que a gente tem para desenvolver líderes do agronegócio, falar de sucessão, falar de gestão. Então a gente participa das discussões. E a Ford queria um case de sucessão, de empresa familiar, para poder fazer o trabalho. Então nós participamos do bastidor, né? Eu e o pessoal da Trato Consultoria, que são amigos queridos, o Daniel Pagotto, a gente acompanhou isso. Vocês vão ver o vídeo agora. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês prestem atenção no que o Adilson fala como pai e fundador, e quero que vocês prestem atenção no que o Olavo fala. E depois eu quero perguntar para vocês qual é o sentimento do pai, qual é o sentimento do filho, e o que vocês acham de importante. E o detalhe é o seguinte: nós combinamos com o pai, para poder gravar isso, o pai sabia, o filho não. Então, para ele achava que tudo que estava acontecendo era verdade. Vocês vão entender. A gente simulou uma entrevista de emprego para ele, tudo, só que a gente estava tudo combinado, né? Ele não sabia. Então vejam o vídeo e a gente conversa na sequência. Meu nome é Adilson Bottino, filho de produtor rural, neto de produtor rural e bisneto de produtor rural. E eu perdi o meu pai com 14 anos de idade. Então, dali pra cá, eu tinha que trabalhar ou trabalhar. A maior preocupação minha era eu não criar um filho mole, um filho que não está preparado para a vida. E muitas vezes eu errei de ser muito duro, de cobrar muito. Esse negócio de confronto com ele, na verdade, foi sempre. Porque foram várias vezes e várias brigas, mas não desistia. Brigava, voltava. Nosso relacionamento era uma barreira muito forte. Ele se formou, ficou um tempo trabalhando aqui e foi fazer estágio em Montana, nos Estados Unidos. Quando ele voltou de lá, ele veio com uma experiência muito ampla. Ele é ansioso, às vezes faz a coisa precipitada, porque não tem essa velocidade que eles têm.
muito rápido. Por isso que eu arrependi de ter doado tanto meu tempo pra ele não ter esse reconhecimento. Ah, sei lá, você começa a sentir que você tem que voar, né? Aí eu já fui lá, falei, ó, pai, eu já pedi as contas, agora eu não sou mais funcionário seu. Edu, você abre a gaiola de um passarinho, será que ele volta? Então eu fui atrás de outra chance. Olavo, tudo bem? Tudo em ordem? É o que nós estamos precisando de uma pessoa para cuidar das operações nas fazendas mesmo, né? E pelo teu currículo, pelo teu conhecimento no dia a dia no campo, você é o profissional que a gente está buscando para essa vaga. E hoje você tem disponibilidade para assumir Eu acredito que eu tenho, porque é o seguinte, Tadeu, eu fui muito treinado pelo meu pai, aí hoje que eu tô vendo que tipo, dá pra você fazer de uma outra forma, você delega as pessoas que realmente você tem confiança. Você acha que ainda tem chances de você voltar a trabalhar com seu pai? Ah, sim, você falar assim, meu quanto eu vou estar daqui 20 anos, porque eu acredito que eu volte, mas, cara, se largar o pai é difícil, né, velho? Alô? Nosso presidente está aí. Eu queria que você batesse um papo com ele. Nosso presidente, seu pai. E eu preciso do Olavo trabalhando comigo. Ele administrando, ele sendo meu sucessor, ele acompanhando. Eu sempre esperei ouvir isso do meu pai, mas nunca pensei que fosse dessa forma. A gente tem que perder um pouco o medo que o filho supere a gente tem que ter orgulho disso. Eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo. Dá um nó na minha garganta. Porque eu vivi muita coisa assim e eu tenho trabalhado com muita gente que vive isso. E não é por mal. Famílias são assim, né? E eu sou membro do conselho da Anshan Campinas. E no ano passado a gente fez um evento para 300 pessoas sobre empresa familiar. E eu trouxe o Olavo e o Adilson para falar lá ao vivo. Primeira vez, eles não gostam muito de falar, né? Gente, foi uma choradeira. Chorava eles, chorava eu, chorava a plateia. Não tinha muito o que fazer. E aí ele deu um depoimento esse dia que marcou muito a minha vida. Ele falou no meu olho, assim, chorando, e eu também, né? Que ele gastou mais de 50 anos da vida dele e ele quis falar o que ele falou pro filho dele com um vídeo, coisa que ele nunca tinha olhado no olho do filho e falado. A gente é muito bom para cobrar, é muito bom para apontar erro, mas a gente valoriza pouco, principalmente quem a gente mais ama e é perto. Então eu vejo hoje filhos que às vezes o pai elogia tudo, mas o filho que está ali esperando reconhecimento, às vezes não acontece isso, né? Então, eu queria perguntar para vocês, o que chamou a atenção nesse vídeo para vocês? Quem que me ajuda? Alguma parte, algum sentimento? Quem que me ajuda? Confiança. O que mais? Preciso do meu filho aqui. Vocês viram que ele fala assim uma hora? Eles são muito apressados, tem uma velocidade muito grande. Então, como é que a gente pode somar isso, né? Eu fui muito duro com meu filho para ele não ficar mole. Às vezes, querendo acertar, a gente cria algumas outras coisas, né? Enfim, e ele, né? Eu esperei a vida inteira para escutar isso do meu pai, né? São coisas que a gente vê acontecer, né? Vamos falar de sucessão. Então, o que eu queria colocar é que fundadores são pessoas que são empreendedores, que tiveram a coragem de assumir risco, foram determinados, construíram uma história que deve ter motivo de orgulho para toda a família. A gente tem que ter esse orgulho, né? Isso quem está chegando tem que saber disso, né? E aqui, essa questão de pai e fundador, é que às vezes no papel de pai a gente erra tentando acertar. Faz sentido para vocês ou não? Eu tenho 2 filhos hoje e eu entendo muito mais os meus pais hoje depois que eu tive meus filhos, né? Às vezes a gente julga nossos pequenos, que não são pequenos mais, né? Que são profissionais, como apressados, precipitados, e a gente nunca acha que eles estão prontos para assumir as responsabilidades. Vou dar um exemplo bobinho, nós estamos aqui juntos, eu vou falar. Esses dias a minha mãe estava em casa
e a gente comeu tudo, e na sobremesa tem uma laranja, e meu filho de 11 anos pegou a faca para poder descascar a laranja, todo mundo já deu aquela arrepiada, minha mãe, daqui que eu descasco, a avó, né? Aí eu falei, não, deixa ele descascar. Eu falei, nossa, né? Se ele não fizer, como é que ele vai aprender? E aí ele foi com a faquinha, né? Eu joguei uma faquinha melhor assim, né? Eu falei, não, vai pra cá. Ele descascou a laranja, ficou horrível, mas ele descascou. A minha mãe não queria, porque ele vai cortar o dedo. E a gente faz isso. Isso vale para nossa equipe, vale para todo mundo, né? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Essa parte aqui eu acho que é muito importante para a gente entender, porque quando alguém funda a empresa, quando alguém começa uma empresa, é uma empresa de dono, né? Só tem ele lá, então ele faz tudo o que ele quer. Eu brinco que a assembleia nessa empresa aqui é o cara olhar no espelho, tá bom, isso aí, né? E tem que ser assim, porque ele, se ele não fizesse isso, a empresa não teria ido. Então ele aqui é o dono, ele resolve tudo, ele não presta conta para ninguém, ele decide o que ele quer, ele pega o dinheiro, põe aqui, põe ali, vem, ele não tem que perguntar para ninguém. Essa é a empresa que ele viveu. Só que quando você passa para essa empresa aqui, não funciona mais assim. Não funciona. Você sai de uma empresa de dono para uma empresa de sócios, onde você tem que desenvolver sócios, que tem que tomar decisões de uma forma diferente que tomavam aqui. E aí que pega. Se a gente não estabelecer esse nível de conversa, a gente não consegue. E depois vem os primos. Tem empresas que estão na terceira geração, que você coloca primos que foram criados em lugares totalmente diferentes, coloca todo mundo junto para poder discutir as coisas da empresa, né? Se vocês não querem ter conflito, né? É lógico que vai ter, né? Então isso é uma coisa legal. Então, algumas dicas rápidas para fundadores. Desenvolvam sucessores e herdeiros, desenvolvam, combinem as regras do jogo, tenham coragem de enfrentar conversas difíceis. É muito pior não ter, é muito pior evitar. Não misture os chapéus de pai e fundador, é quase impossível. A gente sempre vai olhar como pai, né? Não tentem proteger o filho mais frágil. Essa é boa, hein? Pais inteligentes desenvolvem, não protegem. Tragam para o seu lado alguém externo para te ajudar. Essas são as dicas que eu daria para o fundador, né? Delegado a gente já falou. E a última que eu acho que é importante, que eu acho que a gente peca muito. Fundadores, né? Contem as suas histórias. Contem para quem está chegando, que nem o tiozinho do alface fez lá. Contem como é que você começou, quando você comprou o primeiro trator, quando você perdeu, quando o vô chegou de não sei de onde e abriu uma terra nova que não tinha. Como foi difícil a gente pôr, mas a gente fazia para pagar o seu estudo. Se você não conta, a pessoa que não sabe, ela não engaja, ela não pertence, ela não faz parte. E herança sem legado não gera envolvimento, é o que eu mais vejo hoje. As pessoas querem saber quanto eu tenho aí. Não é quanto você tem aqui, você participa de uma coisa muito maior. E quando o legado, quando a gente conhece a história, o DNA, as dificuldades, a gente gera admiração, gratidão e lealdade. Então, eu recomendo para contar para todo mundo, sentar, contar e conversar. Quando a gente começou, eu fazia isso com o tiozinho do alface, toda vez. Eu punha o vídeo e contava da gente na bacia, contava da primeira fábrica, do primeiro ponto de venda. Eu contava, né? Então acho que a gente tem que fazer isso, né? E isso eu falo para os fundadores hoje, né? Uma frase que eu acredito, é assim: todos nós somos mortais, né? Mas a nossa obra pode ser imortal. Quando o fundador se preocupa em construir uma família empresária, a sua obra ultrapassa o limite da sua vida. Você deixa um legado. E isso deveria ser a coisa mais linda de um líder. A coisa mais linda de um fundador é ter essa percepção. E não aqueles que falam, quando não estiver mais aqui, vocês resolvem, né? Que é o que eu vejo também acontecer. E para os sucessores, nós, quem daqui trabalha com o pai? Ninguém? Segunda geração, assim? Trabalha com o pai, né? Pai, irmãos, também? Então, nós estamos juntos. Eu fiz uma pesquisa, eu faço muito trabalho assim para algumas empresas, dando Singenta, Raizen, para os clientes, para os principais clientes deles, e falo muito com a segunda geração. E aí eu percebo que a gente precisa ter nosso valor reconhecido, né?
a gente precisa ter uma discussão, não mais como filho, mas como profissional. E que se você perguntar para os sucessores quais são os maiores desafios, eles vão falar assim para você: essa obrigação de ser igual ou melhor que meu pai. Nós não temos que ser melhor ou igual, nós temos que ser gente, né? Outra coisa assim, nossa, eu queria ter o mesmo respeito que o meu pai tem, porque os funcionários não respeitam como respeitam o pai, né? Continuar o negócio, não decepcionar a minha família. Não, às vezes o sucessor carrega uma carga grande, né? Então, para a gente passar rápido, chega de falar em sucessão, vamos falar em continuidade. Acho que esse é um ponto importante. Sucessor, muitas vezes a gente chega cheio de energia e muitas vezes os filhos, os sucessores, foram estudar fora, tiveram muito mais estudo do que os pais tiveram. Eu vejo isso acontecer. Aí a pessoa volta sem humildade, achando que apontando os erros, sem saber que quem está lá passou por coisas que você nem imagina por você estar aqui. Que por você ter estudado, aquele cara que está lá abriu mão da vida dele de uma forma que você nem imagina. E você vem aqui falar o que está errado porque você viu um professor falar. Eu vejo isso acontecer, né? Então ter mais humildade para poder aprender com quem está lá e quem está lá se abrir para poder desenvolver, eu acho que é uma coisa importante, né? Outra coisa, dá um pouco de paciência, porque a gente chega às vezes e a gente queima algumas etapas. A gente precisa de um certo tempo para poder ganhar confiança e responsabilidade, né? Essa aqui é a que eu mais gosto. Ofereça ajuda e não crítica. Eu vejo muito sucessor chegando criticando o que o pai faz e ninguém aguenta a crítica, a gente precisa de ajuda, né? Então, ao invés de criticar, pergunte como é que eu posso te ajudar. Porque quando a pessoa percebe que você está lá para ajudar, ela se abre para você. Quando ela percebe que você está criticando, ela se fecha para você. E fica aquele joguinho de quem é a autoridade aqui, né? Quando eu limpava a sua bunda, às vezes fala assim, e agora você quer falar o que eu tenho que fazer? Não, eu estou aqui para ajudar. Então, isso precisa ter entre fundadores e sucessores, né? Respeitar quem você é, seja quem você é, né? E eu gosto muito dessa frase: orgulho e gratidão pelo passado. Orgulho e gratidão pelo passado. Viva intensamente agora, que vale agora. Amanhã ninguém sabe. Mas não deixe de ter humildade e sabedoria para olhar para frente. Porque vocês acham que o mercado hoje é igual era 10 anos atrás? Você acha que o consumidor consome igual ele consumia? A gente se comunica igual a gente consumia? E a gente quer fazer igual a gente fazia? Às vezes eu vejo um fundador assim, mais velho, fala assim para mim: ei, Tiago, no meu tempo que era bom, viu? Bastava eu olhar para o sujeito assim e já sabia o que tinha que fazer. Eu falei: tá bom, volta lá no seu tempo então, porque agora não dá mais para fazer assim. As pessoas não funcionam assim, né? Vocês aguentam mais um videozinho? Sim ou não? Pra gente fechar, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar as dicas finais, a gente passa o videozinho e fecha, pode ser? As dicas que eu quero passar para vocês. Me ajuda aí. Eu vou passar o vídeo no final só. Considerações finais, depois a gente passa o vídeo então, tá? Você mudou as coisas para mim lá ou não? Eu vou passar rápido, hein? Você está mexendo? Não, vamos lá. Então assim, esse é o agro que a gente vive hoje, gente. Tá claro para vocês hoje? Olha essa feira. Olha o que essa empresa aqui está embarcando em tecnologia. Assim, eu tenho orgulho, admiração de ver o que está acontecendo, né? Hoje você vai no campo, a gente está falando de um mercado de soluções de tecnologia, de aplicativos para o agronegócio, que monitora a produtividade, mapeamento. Vocês sabiam que o maior uso de drones é no agronegócio? Eu estou em Piracicaba, no Agtech Garage, hub de inovação, Vale do Silício do agronegócio. Nós estamos revolucionando tudo isso, né? Então assim,
Será que nós não temos que adaptar para esse novo contexto? Então, essa aqui é uma revista que saiu agora em fevereiro, eu recomendo vocês darem uma olhada, que fala sobre sangue novo no campo, fala sobre isso que nós estamos falando aqui. E eu peguei algumas coisinhas, por exemplo, ao assumir a direção de empresas familiares, uma nova geração de jovens renova o agronegócio com gestão de resultados, foco em tecnologia e práticas mais sustentáveis. Nós estamos caminhando para esse lado. E a gente precisa dessa nova geração junto com a gente, né? Nós estamos preparados para lidar com elas, né? E as marcas? Eu brinco aqui, né? A Massey, as empresas de fertilizantes. Você acha que comunicar com essa geração aqui hoje é a mesma coisa de comunicar com os pais dela? As cooperativas hoje têm um super desafio, porque os filhos que estão chegando não estão valorizando a cooperativa como os pais valorizavam, porque eles estão tentando comunicar da mesma forma. Então são coisas para a gente pensar. Aqui fala um pouquinho como são as pessoas, qual é o perfil da geração do agro. Depois vocês dão uma olhada lá. E as gerações que estão vindo, elas não querem simplesmente ser coadjuvantes elas querem participar junto, né? Não vou me ater nisso, mas assim, eu vivi muito nisso, no mundo que era linear, certo? Onde hierarquia, competição, controle, era assim. E a gente vive num mundo hoje exponencial, onde nós falamos de colaboração, confiança, inovação, acesso. Então, será que a gente pode ser a mesma coisa? Será que a gente pode ser assim dentro desse novo mundo, né? Vou passar isso aqui. Eu gosto muito dessa charge. Talvez isso aqui funcionava muito. Vocês já ouviram? Manda quem pode e obedece quem tem juízo? Nossa, eu escutei muito isso. Mas talvez funcione muito mais a gente orientar, a gente confiar, a gente dar responsabilidade, do que a gente causar medo, desmoralizar. Eu já vi fundadores falando para o filho de uma forma que desmoraliza e não agrega, né? Será que nós temos que repensar? Então, eu acho que esse processo que nós estamos falando aqui, ele não é uma varinha mágica que começa hoje e acabou. É uma coisa que tem que ter velocidade, mas não pode ter pressa. Que a gente tem que começar e é uma jornada que não acaba mais, né? E que nas nossas discussões, eu recomendo muito para vocês que vocês foquem muito mais nas soluções e não nos problemas. Porque a gente discute muito problema às vezes. E que nada do que nós estamos falando que acontece se você não criar um ambiente de confiança, onde nós vamos falar coisas duras um para o outro. As nossas ideias vão brigar, nós falamos disso, né? Mas as pessoas não. Aqui nós estamos falando com gestores. O meu pai vai sentar comigo depois, nós vamos tomar um vinho junto, é meu pai. Eu, durante muitos anos, meu relacionamento com meu pai ficou difícil, porque a gente falava tanto de negócio que eu não estava sendo filho. E às vezes o que eu queria era um abraço. Mas a nossa conversa era do negócio, né? E muita gente vive isso, né? Adoro essa, hein? Adoro esse filme também, não sei se vocês já assistiram. Bom, quem tem criança assiste, né? Quando a gente tem o mesmo objetivo, as nossas diferenças se tornam nossos diferenciais. Cada um deles tem um poder diferente. E quando você coloca eles juntos, eles são os incríveis. Então, famílias empresárias são famílias que podem ser incríveis, né? Isso aqui depois eu não sei como vocês vão fazer, Fátima, mas eu vou deixar para compartilhar com quem quiser. São dicas que eu acho que é um resumo do que eu falei aqui hoje, que eu recomendo, que isso muda a vida da família, da empresa, né? Ficam aqui as dicas. Eu quero também convidar vocês para entrar nesse site aqui, que é uma startup, que é o Família SA. Tem vários materiais gratuitos que vocês podem pegar, ler, compartilhar com quem não está aqui, receber informação sobre empresas familiares. Tem o site do IBGC, que é um lugar muito legal. Eu faço parte da comissão de empresas familiares lá. Então você pode baixar aqui como é que se faz um protocolo familiar, conhecer as empresas, as boas práticas. Tem muita coisa legal, que é gratuita, que vale a pena vocês compartilharem e assistirem, né? Quero convidar vocês também
para quem está na região de Uberlândia ou conhece alguém de lá, nós vamos fazer um programa específico para a empresa familiar lá, que vai passar nos 6 passos importantes. Nós vamos aprofundar tudo isso, que é como é que se organiza, direciona, gerencia, engaja as pessoas, adapta para o novo contexto e continua tudo isso. E isso movimenta. Então fica super o convite para vocês. Deixo aqui meus contatos para vocês e fico à disposição para conversar mais. Agradeço demais o convite de estar aqui. Fiquei muito feliz, Fátima, super obrigado. Fico à disposição para trocar mais ideias.